Uma boa noite, meus amigos do Centro Espírito Irmãos da Luz. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a oportunidade de estar comungando com vocês essas reflexões da noite sobre o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que é o caminho, a verdade e a vida, o pão e a luz das nossas existências, o roteiro e o referencial que nós temos. Segundo o Livro dos Espíritos, na questão 625, o modelo e o guia, o Espírito mais perfeito que Deus nos ofereceu, a expressão maior da divindade nas nossas vidas é nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele possa nos inspirar e nos auxiliar nestes momentos que entramos dentro de nós mesmos em busca da ressonância das suas vibrações celestes, com o objetivo de transformar as nossas vidas, com o objetivo de alcançar a paz e a felicidade imorredouras que todos nós buscamos aqui na face da Terra e em todos os orbes que passamos durante o nosso processo de evolução. Na figura de Cristóvão, que me convidou, abraço todos os irmãos do centro nesta noite, que vamos tecer alguns comentários a respeito de um conceito pequenino, tanto na simbologia que Jesus utilizou, tanto quanto na grafia, apenas 2 letras sobre a fé, mas que traz uma grandiosidade nos seus conceitos, na profundidade daquilo que ela nos traz, nos conclamando efetivamente, perdão, ao grande despertar da nossa vida e o Evangelho de Jesus, aqueles que conviveram com Ele, é farto em muitas experiências e vamos então relembrar algumas delas e ver o que podemos aproveitar efetivamente para a nossa vida, porque o Evangelho, muito mais do que as personagens, muito mais do que os exemplos de Jesus, os seus milagres, os seus conselhos e tudo aquilo que Ele nos trouxe através das suas parábolas, efetivamente nós temos que guardar dentro de nós e colocarmos em prática. Não foi por outro motivo que ele teve a oportunidade de dizer: se me amais, guardai os meus mandamentos. O que é guardar os mandamentos de Jesus se não colocá-los em prática? E na medida em que nós nos esforçamos para sedimentar o seu evangelho dentro dos próprios corações, em comunhão com aqueles que estão ao nosso redor, que fazem parte da nossa família, que fazem parte do nosso trabalho, da comunidade na qual estamos inseridos, nós temos a oportunidade de ressignificar o nosso relacionamento com o semelhante, reeducar algumas propostas que precisamos reajustar em relação ao nosso passado, em relação à nossa consciência, onde estão escritas as leis de Deus. Então, quando nós pegamos o Evangelho, nos ensina São Vicente de Paulo no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu gostaria que colocasse mais fé nas leituras evangélicas. Abandona-se esse livro, faça dele palavra oca. Ele vai mais longe quando ele destaca: vossos males não provêm senão do abandono voluntário de todos os ensinamentos sagrados contidos nesse livro. Lê depois todos esses ensinamentos e termina assim, vírgula, e meditai. Ou seja, deixar escoar todo o processo teórico que fica arquivado na nossa inteligência para os nossos sentimentos, cujo símbolo é o coração. E depois disso, ele vai esprair através das nossas palavras, através das nossas atitudes e dos nossos pensamentos numa vibração, num contágio magnético, inspirando, aconselhando e auxiliando aqueles que nos têm como referência e que nós precisamos auxiliar. Diz o Espírito Emmanuel que o melhor trabalho que nós podemos fazer pelo Espiritismo é a sua divulgação, é a maior caridade. E como é que nós podemos expressar todo o sentimento, tudo aquilo que ele faz dentro de nós? Primeiro, alcançando a paz, a consciência tranquila do nosso dever cumprido, das nossas tarefas, dando cabo das nossas atividades diárias, naquilo que a vida nos oferece.
e nesse silêncio vamos servindo de exemplo para todos aqueles que estão conosco, pois quando acendemos a luz e a centelha divina, como nos disse Jesus, brilhe pois a vossa luz. Todo aquele que acende uma luz numa candeia não coloca debaixo do alqueire, mas acima, para iluminar a todos aqueles que estão ao seu redor. Então, neste esforço de compreensão do Evangelho, com um olhar diferenciado, com as chaves que o Espiritismo vem nos ensinar nos seus 15 conceitos básicos, nós podemos entender as parábolas de Jesus, nós podemos entender a simbologia e trazer luz para a nossa própria inteligência, para o nosso próprio interior e fazer a grande transformação, a grande renovação das nossas vidas. Neste aspecto, existe uma carta chamada Carta de Tiago, no seu capítulo 2 e versículo 17, corroborando esses conceitos iniciais, o que ele diz? Abre aspas. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Então, a fé, esse conceito profundo que Jesus utilizou, e vamos falar mais à frente como um exemplo de um grão de mostarda, ela só tem validade, ela só produz os seus efeitos, ela só vai produzir frutos quando ela é sedimentada na prática, na obra, no exercício de fazer felizes aqueles que estão ao nosso redor, no objetivo de consolar um coração, de enxugar uma lágrima e de levantar um caído. É assim que nós vamos efetivamente sedimentar esta proposta de fé tão profunda que todos nós precisamos, que faz parte da nossa vida, que é, em última instância, entregarmos-nos efetivamente à divindade. O maior ato de fé que temos é a própria vida, é existir, porque nós não tomamos conta daquilo que vai nos acontecer a cada momento, a cada instante. Quando dobrarmos uma esquina na rua em que estamos caminhando, quando defrontarmos as dores, as provas, as expiações que batem à nossa porta, que não avisam previamente o que vai nos acontecer e que traz uma característica da vida que é a sua impermanência, que é a sua fluidez, que é o dançar, que é o adaptar-se a cada instante àquilo que a vida vem me convidando. E tudo aquilo que é proposta da vida é para uma análise, para que nós possamos olhar para dentro de nós mesmos e renovarmos as propostas no bem, no amor, sobre os ensinamentos e os auspícios de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em comunhão com o Evangelho, introduzindo, colocando para dentro de nós os seus ensinamentos, sedimentando-os aqui e automaticamente, quando ele sair de nós, vai trazer luz e vai auxiliar a todos aqueles que convivem conosco. O Espírito Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, diz que a fé não encontra definição no vocabulário vulgar. E aí nós nos lembramos do grande pacifista indiano, Mohandas Karamchand Gandhi, que ele dizia que a fé transcende a razão sem contradizê-la. Ou seja, a fé está na proposta muito parecida com a misericórdia divina, porque vai além da justiça. Ela acompanha a razão, mas ela vai além da razão, sem contradizê-la, porque é um processo de sentimento, porque é um processo de misericórdia, porque é um processo de entrega e de confiança na vida que Deus nos ofereceu quando nos criou simples e ignorantes e que ninguém tem a capacidade de tirar. A vida é a maior riqueza que Deus nos ofereceu, porque nenhum ladrão vai roubar, nenhuma traça vai corroer, nenhuma ferrugem vai consumir. Temos que agradecer todos os dias, todas as circunstâncias, e a forma de agradecer à vida, esse processo que Deus nos ofereceu para que chegássemos à perfeição, para que fôssemos desenvolvendo dentro de nós as nossas competências, as nossas habilidades,
as alegrias, sedimentando as virtudes dentro dos nossos corações, enquanto em comunhão com aqueles que convivem conosco. É sempre importante, por isso que na parte terceira do Livro dos Espíritos existe uma lei chamada Lei de Sociedade, para que nós exercitemos a fé, essa entrega, esta confluência, esta comunhão, o exercício da compaixão com a dor alheia, o exercício da fraternidade universal que nos faz todos irmãos. Como diz no Livro dos Espíritos, tudo se encadeia do átomo ao arcanjo, né, do princípio microcosmo ao macrocosmo, nesse universo infinito que Deus nos ofereceu, para que pudéssemos desenvolver todo o potencial que temos dentro de nós e realizar aquilo que Jesus disse: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então é justamente na base da fé, né, neste início, neste pequenino conceito, nessa pequenina palavra, é que nós vamos conseguindo nos integralizar ao todo. E assim vamos dando passos decisivos no nosso processo de evolução. No livro Fonte Viva de Emmanuel, no seu capítulo 39, ele nos traz uma proposta muito interessante que é a seguinte: a fé, em essência, é aquele embrião de mostarda do ensinamento de Jesus. E é interessante que ele trata como um embrião, que o embrião é a promessa de uma nova vida, é o início de uma nova vida nos ensinamentos evangélicos. E onde nós vamos encontrar este ensinamento falando do embrião da fé como um grão de mostarda? Lá no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 13, versículo 18 até o versículo 21, ou no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 31 e versículo 32, onde Jesus vai explicar, ele pergunta: como vou explicar o que é o reino de Deus? Olha que Jesus vai explicar, vai trazer para nós luz para entendermos o reino de Deus que está dentro dos nossos corações, mas que não é palpável pelos nossos sentidos. A gente precisa transcender a este corpo físico, a essas sensações, buscando o sentimento que guardamos dentro dos nossos corações e da nossa alma. E ele diz então que o reino de Deus é comparado a um grão de mostarda que é jogado num campo por um homem. E esta que é a menor de todas as sementes, quando brota e cresce, vira a maior de todas as hortaliças, a ponto das aves do céu virem fazer abrigo em seus galhos. Olha que figura interessante e linda, meus irmãos, que é uma semente tão pequenina. E aí todo o evangelho, toda a força de sua moral, toda a sua proposta de transformação na nossa vida, ele é desta questão. Ela é pequenina, ela é aos olhos do mundo insignificante, mas é uma palavra profunda, é uma palavra que transforma, é uma palavra que nos dá coragem para vencer todos os empecilhos e romper todas as limitações que a matéria nos oferece neste processo de reencarnação que todos nós estamos inseridos. Vamos nos recordar numa outra oportunidade, quando ele estava defronte do gasofilácio, vendo como os judeus faziam as suas oferendas, e aí entra uma senhora, e ela é pobre, e ela coloca 2 denários, 2 pequenas moedas, e Jesus, como um grande professor, como um grande mestre, segundo João 13:13, vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem porque eu sou. O único título que ele aceitou foi o de mestre, porque ele veio nos ensinar, ele veio nos auxiliar, que pudéssemos revelar dentro de nós o potencial que Deus nos deu quando ele nos criou, pois Deus nos criou à sua imagem e semelhança, segundo a simbologia do livro de Moisés no Velho Testamento. Então nós temos todo o potencial, assim como a semente de mostarda pequenina tem todo o potencial, porque nós diante do universo não somos nada, né? Nós somos grãos de areia, como diz o Espírito Fénelon também no Evangelho, mas sem grãos de areias não haveria montanhas. É na união,
é na conjugação de forças e de ideais do bem é que nós unimos-nos nesta virtude que nos auxilia o processo da evolução, como diz o Espírito Henri Reine, também no Evangelho. Coletivos são os trabalhos da humanidade. Ninguém vem para tudo nem para todos. Todo trabalho ele é coletivo. O único Espírito que poderia prescindir do auxílio pelo seu potencial foi Jesus. Mesmo assim, ele convidou 12 apóstolos e depois ele teve diversos e ainda encontra hoje no século XXI, nós que somos cooperadores e colaboradores na sua grande seara, porque ele é a grande vinha e nós somos os ramos que devemos brotar, buscando da sua seiva, buscando nessa integração, nessa fé, nessa certeza de que ele nos dá o suporte, de que ele nos oferece todos os mecanismos, todos os meios para vencer a nós mesmos, para romper os limites da matéria, do egoísmo, do personalismo e nos integrarmos no grande trabalho divino, universico, de conquista da paz, de exercício efetivamente do amor, e quem ama, ama alguém ou alguma coisa que está, alguma circunstância daqueles que estão ao nosso redor. Isso através da fé. E aí quando ele vê, como professor que é, essa senhora colocar 2 moedas pequeninas, ele chama todos os discípulos e diz: em verdade vos digo que essa mulher ofereceu muito mais do que todos os outros. Olha só como a fé, como 2 moedas pode valer mais do que milhares de moedas que já estavam ali. É porque ele vem nos ensinar que quantidade e qualidade são aspectos relativos no mundo em que vivemos. E tudo aquilo que tem a ver com a espiritualidade, tudo aquilo que tem a ver com Deus, tudo aquilo que tem a ver com a transcendência desse mundo em que vivemos, entra nesse patamar de qualificação. Então, o trabalho com Jesus não é um trabalho de quantidade, é um trabalho de qualidade. A qualidade é que vai determinar efetivamente os frutos da árvore que nós somos, que vai determinar as consequências das nossas atividades, não a quantidade daquilo que a gente sabe, a quantidade daquilo que a gente faz, mas como nós realizamos. Porque quando olhamos esse universo infinito que nós não temos capacidade de compreender, na quantidade de trilhões de galáxias, com zilhões de sóis e de planetas, que existem muito mais planetas no universo do que grãos de areias na Terra, diz a ciência. E o Espiritismo é ciência, acompanha a ciência e agrega os valores da ciência para iluminar o processo de iluminação das nossas próprias almas. Então somos muito poucos e somente na união do esforço, do trabalho contínuo, daquele que está ao meu redor, que a vida colocou para nos auxiliar, porque nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, juntos com a melhor proposta de vida para alcançar e dar passos decisivos na nossa evolução. Se houvesse algum outro melhor ou algum outro lugar melhor do que esse que nós estamos aqui, com certeza, como Deus é a própria perfeição, Ele haveria de nos ter colocado neste outro lugar. Como nós estamos aqui, em todo o universo, é o melhor lugar, é o lugar mais apropriado para desenvolvermos as nossas potencialidades, para reeducar as nossas próprias almas. E aí, Deus nos ofereceu como discípulos um grande mestre que é Jesus. E ele veio aqui e nos convidou, porque o mestre não obriga. Por que ele não obriga? Porque ele respeita uma lei que Deus nos ofereceu quando nos criou, que é o do livre-arbítrio, que nós podemos escolher o ritmo da nossa caminhada, nós podemos escolher o que nós devemos fazer, da maneira em que devemos fazer, e ninguém nos impõe, mas respeita o nosso direito de experimentar, de acertar e de agregar valor na nossa própria vida. Por isso os espíritos superiores sempre nos convidam ao trabalho, mas nunca nos obrigam. Espírito que obriga outro a fazer alguma coisa está mais como obsessor do que efetivamente
como um espírito lúcido que já entendeu a essência da vida. Então são aspectos como este dessa mulher, porque nós estamos aqui circunscritos numa comunidade pequenina, né, num país de 200 bilhões, perto dos mais de 7 bilhões e meio de espíritos que existem encarnados na Terra, fora os espíritos desencarnados, segundo Emmanuel, mais de 20 bilhões, quase totalizando 30 bilhões. Esse número também é relativo, porque a todos os instantes espíritos estão vindo para a Terra, espíritos estão saindo da Terra, né? Tudo é um fluxo, tudo é um ir, tudo é um vir, de forma que somos realmente muito poucos, somos grãos de areia, mas precisamos dar a nossa parcela, e quando nós damos a nossa colaboração, e muitas vezes a nossa colaboração é não atrapalhar o trabalho do outro, é ficar em silêncio, é emprestar os nossos ouvidos para quem precisa desabafar, é segurar em silêncio a mão do nosso companheiro que está desesperado diante de uma provação. Nós estamos num processo de pandemia. Quantas circunstâncias, quantas oportunidades nós temos de auxiliar os nossos semelhantes, de demonstrar paz, de demonstrar tranquilidade, fé e entender que o acaso não existe, que tudo está diante das leis divinas, que ninguém passa aquilo que não merece, aquilo que não vai contribuir para o seu processo de engrandecimento. Isto que nós precisamos e estudamos na doutrina espírita e precisamos colocar em prática de forma simples quando abrimos os olhos pela manhã e dizemos assim: Senhor, que queres que eu faça? E Ele não deseja que nós transformemos o mundo, que nós acabemos com a fome do mundo e com as dores do mundo, porque elas são infinitas, como a própria expectativa do espírito imortal que nós somos, porque dentro desse processo sempre alguém vai estar precisando de nós, nós vamos estar precisando dos nossos irmãos protetores mais evoluídos, mais experimentados na caminhada terrestre. E aí ele nos conclama a esse processo de a qualidade, de quando nós fazemos com sentimento, bem feito, ainda que seja o silêncio, porque numa discussão, numa briga, aquele que faz silêncio, ele está contribuindo para a harmonia, porque num processo de estertor, de ódio, de briga, nós perdemos muitas vezes a razão. E fazer silêncio é contribuir, é colocar água nessa fervura temporária que nós também passamos. E quantas vezes precisamos do silêncio do nosso semelhante, de um olhar fraterno, de compreensão de que esses extortores fazem parte do processo de aprendizado. E que ora nós auxiliamos, ora nós somos auxiliados. Para exemplificarmos, meus irmãos, são parcelas pequeninas. Deus não quer que a gente vá lá no monte do Himalaia, né, que é considerado uma das maiores montanhas na face da Terra. Vamos meditar, vamos entrar em transcendência e transformar o mundo. Mas vamos buscar o mundo interno através dessas duas moedas, que é a fé, que é a coragem, que é a determinação. Não precisamos de muitos, mas precisamos de bem feito a cada circunstância, confiando na vida. E desde que nós vamos cumprir aquilo que a vida nos pede, aquilo que a vida nos oferece, nós estaremos firmes e cumprindo com a nossa consciência tranquila a nossa missão. Somos todos missionários. Missão é um propósito de evolução, segundo o Livro dos Espíritos nos auxilia, que é esse livro básico, que traz tanto conceito, que revela para nós a nossa essência, que nos explica minuciosamente o processo da reencarnação, que nos auxilia nas nossas dúvidas, que vem trazer luz neste interior, nesse nosso inconsciente cheio ainda de escuridão, porque colocamos, né, debaixo do tapete aquilo que nós não conseguimos defrontar por vergonha ou por não estarmos preparados naqueles instantes, mas que a reencarnação nos conclama a levar luz a esse nosso interior. E não precisamos também, não vamos conseguir
em apenas uma encarnação, dar conta e resolver todas as nossas pendências, reequilibrar toda a nossa mente frente à lei universal. Por isso que Jesus disse: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. É a maior prova da reencarnação na Bíblia, porque não podemos ser perfeitos numa encarnação, teremos outras e outras. Então, a cada passo, a cada existência, a cada dia, a cada hora, a cada minuto, uma proposta de pacificação íntima, uma entrega através de uma oração de confiança na vida, de que tudo aquilo que vem para nós está correto, que nós precisamos aprender, que aquilo vem trazer um ensinamento para nós, e quando nos ensina, a dor vai embora, o sofrimento passa. Quando nós somos alunos repetentes e não aceitamos a dor e o sofrimento e perguntamos por que vem conosco e não com o nosso semelhante, não com aquele que nós consideramos mal, que prejudica a sociedade, nós então necessitamos, e ela vai ficar e ela vai repetir até que possamos amansar o coração e ela fazer sucos para que as sementes divinas, para que a sementezinha da mostarda, que é a fé pequenina, encontre o solo necessário e propício, adubado para frutificar, para crescer. E quando ela crescer, quando nós nos integrarmos à vida nesse trabalho, colocando a mão na charrua e não olhando para trás, mas olhando para frente, confiante, esperançoso, compreendendo as leis divinas, que nós não vamos morrer jamais, ninguém tira, a morte é apenas um processo de ciclo de transformação, de ressignificação, de reavaliação do que nós fazemos. É aquele momento de parar, como na natureza nós temos o inverno, que fica tudo em silêncio e parece que a natureza morreu no contexto das nossas companheiras, as árvores, né? Aquele frio que nos conclama a fazer silêncio dentro de nós, e a primavera está ali no seu bojo e daqui a pouco ela vai despontar e aí novas flores, novos frutos, novas expectativas, nova esperança nesse ciclo constante que a vida nos propicia, que a vida nos auxilia. E vamos então lembrarmos de uma outra passagem sobre a fé, e aí nós vamos nos recordar, geralmente não são passagens que são muito ligadas à fé, como a do Zaqueu, mas que em essência, se não vejamos, Zaqueu era o cobrador de impostos, ele não era bem quisto pela sociedade judaica, mas ele cumpria uma tarefa, porque o Império Romano naquela época, que era dominador, que dominava a Judéia, dominava os judeus, ela exigia o pagamento dos tributos e precisava de alguém fazer isso. Mas ninguém gosta de pagar imposto. Naquela época também não gostava e colocavam a responsabilidade em Zaqueu. Ele então, compreendendo e sabendo que Jesus havia de passar ali na sua cidade, em Jericó, ele se adianta na multidão, né? Ele é um diferencial, ele corre porque a multidão é o contexto e a simbologia do mundo, das ideias que ficam, que não são profundas, né? Que são a mesmice da matéria. E ele corre adiante, mas como ele era pequenino, ele sobe no sicômoro. E Jesus o vê e diz assim: desce depressa, Zaqueu, porque hoje eu vou me abrigar na sua casa. E Jesus recebe, Zaqueu recebe Jesus na sua casa. Olha que interessante. Nós estamos preparados para receber Jesus na nossa casa mental? O que ele iria encontrar aqui? O que conversaríamos com Jesus? Quais as propostas nós abriríamos mão em prol da fraternidade, esquecendo de nós mesmos, dos nossos familiares, mas que fosse bom para todos? Zaqueu abriu o seu lar e Jesus foi lá todas as vezes
que o nosso interior estiver preparado, Jesus vai nos visitar. Cabe a nossa proposta de abrir as portas, de fazer uma limpeza nos nossos pensamentos, para que a sintonia de Jesus possa adentrar. E aí vamos ter um diálogo frente a frente. E o que Zaqueu fala depois que ouve Jesus? E Jesus não foi com o propósito de transformá-lo, apenas de visitá-lo e de falar sobre o reino de Deus, que estava dentro do coração de Zaqueu, como está dentro do nosso. E ele então, no processo de compreensão, apenas por um diálogo, ele diz assim: a partir de hoje eu vou distribuir metade da minha riqueza, porque a outra metade fazia parte do processo de herança, ele tinha que deixar com os familiares dele, para vermos como ele era justo e seguia as leis da época. E a outra metade eu vou distribuir com todos os pobres. E se por acaso eu infringir alguém, eu vou dar 4 vezes mais do que eu utilizei de forma equivocada na cobrança dos impostos com meu semelhante. Olha a coragem dele, e se ele não tivesse, é uma pergunta que a gente faz, se ele não tivesse com a consciência tranquila, efetivamente ele iria oferecer pagar 4 vezes mais? Ele o fez porque ele cumpria a sua tarefa e não prejudicava ninguém, além do que a lei permitia que ele fizesse. Então ele era um homem justo, trabalhava no mundo, mas ouviu Jesus, a proposta de uma espiritualidade, de um Deus, de leis que transcendiam a sua comunidade, ao seu parentesco, nos entendendo que todos nós somos irmãos. E ele abriu, e a partir daí ele abriu mão de tudo, como fez Francisco de Assis, lá na Praça de Santa Maria Maior, quando simbolicamente deixou as suas roupas na mão de seu pai e disse assim: a partir de hoje já não se chama pai a Pedro Bernardoni, que era o pai físico, biológico aqui dessa encarnação de Francisco de Assis, mas a partir de hoje chama pai aquele que estás nos céus. A partir de hoje todos são os meus irmãos, o fogo, a água, a dor, a morte, todos somos irmãos. Nós estamos unidos num processo divino porque tudo que existe no universo foi Deus que criou. Então, ter esta confiança e saber que agora só vai acontecer comigo aquilo que está determinado, aquilo que está planejado, aquilo que vai contribuir para o meu progresso, e nós não ficarmos renitentes em relação à vida, gostando ou não gostando daquilo que ela nos oferece, achando que poderia ser melhor. E quando nós estudamos o Espiritismo, quando nós entendemos Jesus, quando abrimos a nossa casa mental para que Jesus possa trazer conceitos novos para dentro dele e assim renovar a nossa própria vida, como fez Zaqueu, nós vamos dando provas práticas, porque a fé precisa de obras, de que confiamos na espiritualidade, confiamos em Jesus, que Ele efetivamente é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, que Ele é o convite. Por isso que Ele falou: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então ninguém está só na nossa caminhada, na superação das nossas limitações, no encontro com a dor, também com a felicidade, com a alegria, mas entendendo que tudo isto é passageiro. A essência que permanece somente é o amor, somente é o trabalho em comunhão para o nosso semelhante, no exercício da compaixão. E assim nós vamos nessas histórias, e o nosso tempo já está terminando, mas gostaria de deixar algumas referências para a gente buscar, que também é de fé, como a hemorroíça, né, que tocou na veste de Jesus.
Jesus nem precisou dialogar com ela como fez com o Zaqueu. Ela tocou em Jesus, ou seja, olha, um toque é uma coisa pequenina, mas o quanto de energia que saiu de Jesus, o quanto de virtude saiu de Jesus e curou-a fisicamente. E muito mais do que isso, curou a sua própria alma, porque o corpo é o reflexo daquilo que nós trazemos de ajustes e de reajustes que estão sedimentados no perispírito e na própria alma. O corpo serve como um mata-borrão que vai enxugar para aliviar a nossa consciência, para reequilibrar diante da lei divina os nossos equívocos que cometemos no passado pelo mau uso do livre-arbítrio. Nós vamos nos recordar do centurião que utilizou da fé raciocinada que o Espiritismo nos conclama no século XXI, que foi interceder por um filho de um dos seus servos, de uma das pessoas que trabalhavam para ele, e nem judeu ele era um centurião romano, mas pelo processo de racionalização, pelo processo de lógica, ele disse: Senhor, você não precisa entrar na minha casa. Como Jesus entrou na casa de Zaqueu? Basta uma palavra sua, porque eu mando em 100 homens. Centurião vem de 100. Eu mando em 100 homens. E quando eu dou uma ordem, eles obedecem. O Senhor, como príncipe dos céus, pode dar uma ordem e os anjos, que era uma palavra que eles te dirigiam naquela época para os espíritos, vão realizar. E Jesus então fala e o filho do centurião, ele é curado. É outro exemplo de fé. Então, em várias circunstâncias, e nós não precisamos saber todas, mas precisamos edificar, escolher uma passagem, servir como exemplo, como base na nossa vida, para que quando a dor bata a nossa porta, o sofrimento, ou daqueles que estão ao nosso redor, ou quando nós defrontarmos a nossa própria consciência no processo do desencarne, no processo da morte, que o que é pó retornará ao pó, possamos então reavaliar a nossa proposta e encontrarmos edificado nos nossos corações as propostas evangélicas de Jesus para pacificar a nossa alma e daqueles que estão ao nosso redor. Meus queridos irmãos, que Jesus nos abençoe. Ficou aqui apenas algumas pinceladas, porque mais do que tudo que existe escrito, temos que, dentro dos nossos corações, encontrar a fé, não na teoria, não na repetição, como eu fiz aqui, que é muito fácil. O grande exercício é fazer brotar na nossa vida, a partir de hoje, a partir do amanhã, a partir dos instantes do convite que a vida nos faz, de edificarmos o Evangelho e de transformarmos a nossa vida. Muita paz, muito obrigado mais uma vez a todos do Centro Espírita Irmãos de Luz, e que essa luz seja uma realidade na nossa vida, sob o amparo dos Espíritos superiores, que possam nos auxiliar, nos fortificar nessa empreitada que é de vencer a nós próprios, que é fazer o autoconhecimento, mas também a autotransformação através do autoesforço, através do auxílio dos nossos irmãos desencarnados e protetores. Muita paz.